Atenção, aposentados e pensionistas. O governo federal estabeleceu novas regras para o bloqueio e para a suspensão de benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social. É aquele chamado pente fino. O INSS, em caso de suspeita de irregularidade, as regras foram alteradas para prevenir beneficiários ainda mais contra golpes e fraudes que vêm ocorrendo e que podem trazer prejuízos até mesmo milionários. Sobre essas regras, sobre esse pente fino, nós vamos falar agora com o Dr. Alan Rocha. Ele é advogado previdenciarista, fala com a gente ao vivo aqui de Goiânia. Doutor Alan, boa noite ao senhor. Boa noite, Ordevar. Boa noite também a todos os telespectadores. Doutor, quais são as novidades nesse pente fino que o INSS está fazendo? O pente fino do INSS, Ordevar, nesse momento agora, ele busca qualquer irregularidade no benefício, desde questões simples até questões que podem ser objeto de fraude. Simples como alguma pensão por morte que não tem o CPF do falecido, algum dado divergente na Previdência Social, justamente para quê? Para que a base de dados, ou seja, a base de dados da Previdência Social, ela seja com a maior fidedignidade possível, ou seja, ela seja correta, né? Que todos os dados ali estejam de acordo com o que são os dados realmente do segurado, o que isso também impede, dificulta a ação de fraudes. E ações mais sérias, como aquelas que podem gerar fraude, isso aí são objetos para evitar um benefício que foi concedido de forma indevida àquele segurado que se utilizou de meios não lícitos para conseguir o benefício previdenciário. Doutor, no caso, por exemplo, de aposentadoria por invalidez, essas coisas todas, as pessoas também serão notificadas? Essas pessoas vão ser notificadas, até porque o pente fino, ele também busca reavaliar a condição de incapacidade desses segurados, né? Aquele que está aposentado por invalidez e há 2 anos não passa por uma reavaliação médica, ele certamente será convocado. Os que recebem auxílio-doença e têm há mais de 6 meses que não passam por uma reavaliação médica também serão convocados. E aquele aposentado por invalidez, Jordevar, que tem mais de 60 anos, esse não será convocado. Esse é isento da necessidade de reavaliação médica. E como é que vai ser essa notificação dessas pessoas? De que forma? Essa notificação vai chegar pelos Correios. Vai chegar um comunicado na casa da pessoa, no endereço que ela tem cadastrado na Previdência Social. E aqui fica uma observação muito importante a todos os aposentados, que sempre deixem seus dados cadastrais atualizados junto à Previdência Social. E ele recebendo esse documento, o que ele tem que fazer? Recebendo essa notificação, Jordevar, ele tem que identificar o que ali está pedindo. Se for a correção de uma informação, como disse aqui o exemplo do CPF, de alguém que recebe uma pensão por morte e não consta o CPF do falecido. Ele tem que regularizar isso. Se for uma questão para uma reavaliação médica, ele vai ter que ligar no 135 e agendar para fazer essa reavaliação médica. E em quanto tempo ele tem que fazer isso? O próprio comunicado vai dizer o tempo necessário para que faça isso. E esse tempo sempre ele vai variar de 10 dias a 30 dias. Eu tenho um caso, até um exemplo de uma pessoa que não tinha o CPF do marido que morreu e aí acabaram suspendendo o pagamento dela sem avisar. Certo. Se aconteceu isso, a Previdência errou, porque não pode suspender um benefício sem avisar o segurado. Lembrando que, Jordevar, é importante que esse segurado ele tenha os dados cadastrais dele atualizados na Previdência Social, porque a Previdência vai encaminhar a notificação pelo endereço que está cadastrado. Se ele mudou de endereço e não informou a Previdência, nesse caso a Previdência não está errada. Agora, se a Previdência encaminhou a notificação, não encontrou o segurado, fez essa notificação via edital, assim ela agiu corretamente, né? Ela também não pode ficar esperando o comparecimento de alguém que não atualizou seus dados cadastrais. Agora, com dado cadastral atualizado, não encaminhou notificação, não fez uma notificação via edital e mesmo assim suspendeu qualquer que seja o benefício, uma pensão por morte ou qualquer aposentadoria, isso está errado porque fere a Constituição Federal no direito à ampla defesa e o contraditório. Doutor Alan, a pessoa que foi aposentada por invalidez, por exemplo, ela tem que ter que documento atualizado, algum exame mais recente ou pode ser um exame mais antigo? Geralmente, a pessoa que aposentou por invalidez, ela até por ter uma doença
que não vai ter cura mais e que essa doença gera a incapacidade dela de forma total e permanente, sem possibilidade de reabilitação profissional, ela tem uma periodicidade de acompanhamento médico. E é sempre interessante que ela tenha esses exames atualizados a cada 6 meses. Sempre tendo isso, tem uma grande chance aí de conservar e de manter o seu benefício, sua aposentadoria por um longo período. Tá certo. Nós conversamos com o advogado, o Dr. Alan Rocha. Muito obrigado. Boa noite ao senhor. Uma boa noite, Jordevar. Um bom fim de semana a todos. Para o senhor também.